Você sabia que Deus, Ele vê a sua aflição? Ele ouve o seu clamor? Então, é isso que o salmista, ele mostra, ele revela aqui, olha, nos Salmos de número 25. O salmista Davi, ele está aqui rogando a Deus, ele roga a Deus para que Deus venha livrar ele de todos, os inimigos, para que Deus venha perdoar os seus pecados. É coisa assim maravilhosa para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Quando nós estivermos orando, nós orarmos ao Senhor, aquilo, a realidade, o que está acontecendo verdadeiramente, o que está dentro do nosso coração. Davi, ele pôde expressar e ele disse: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. E ele ainda continua falando: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti tenho esperado todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo as tuas misericórdias, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Que coisa tremenda! Eu quero falar para você nessa hora, dentro desse salmo, que o Senhor, amados, ele simplesmente, quando nós nos colocamos diante dele, na dependência dele, crendo no poder dele, o Senhor, ele nos livra de todos os nossos inimigos. O Senhor, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos tirar da cova, da rede, nos tirar, sabe, de um lugar de perigo, nos libertar do pecado, nos libertar, sabe, dos pensamentos ruins, tirar do nosso coração a raiz de amargura. Louvado seja o nome do Senhor. No momento de aflição e que nós nos colocamos na brecha para buscar o Senhor, nós vamos, sabe, entender que é o Senhor, é Ele que nos ensina a verdade, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, é esse Deus maravilhoso que não nos deixa confundido, porque verdadeiramente, amados, nós entendemos que esse Deus maravilhoso, Ele sabe o que está oculto, Ele traz à existência aquilo que é necessário. Por isso é necessário também que nós venhamos ser filhos obedientes a Deus, com humildade, com caráter, com sabedoria. Nós precisamos estar dispostos a esperar em Deus, com temor, com tremor. Isso é através do jejum, através da oração, através da adoração. Aleluia! Você crê nesse Deus maravilhoso? Sabe, o pecado é um obstáculo para que nós venhamos não ouvir, não entender e não encontrar o caminho do Senhor. Quando nós estamos em pecado e nós não arrependemos, nós não reconhecemos isso, nós vamos ficar com a nossa vida travada. Nós vamos ficar com a nossa mente confusa. Por isso que nós precisamos abandonar o pecado, pedir ao Senhor: Senhor, purifica-me, Senhor, santifica-me, ó Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, lava-me e transforma-me para o Senhor.
Nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, perdoa os meus pecados. Aleluia. Se eu não atender, olha, se eu não atender, se eu não compreender, se eu não buscar o socorro em Deus, o perdão do Senhor, a iniquidade no meu coração, ela vai ser tão grande que eu não vou conseguir ouvir o que Deus está falando comigo. E Deus fala através da palavra. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, é o próprio Deus falando, instruindo, ensinando, mostrando. E nós só vamos entender isso buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer, é o Espírito Santo que vai ensinar, é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar. Ou seja, conhecer a Deus e os seus caminhos, o resultado é ouvir Deus, para que Ele possa nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Mas conhecer a Deus, ouvir a Deus também não significa ausência de sofrimento, não. Você não vê Daniel? Daniel era um homem temente a Deus, buscava a Deus 3 vezes ao dia. Ele não se prostrou diante das iguarias do rei, diante de estátuas do rei. Mas mesmo assim ele foi jogado, ele foi lançado na cova de leões. Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova, mas Deus livrou Daniel lá dentro da cova. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Nós temos muitos exemplos de servos do Senhor, de ungidos do Senhor, que mesmo sendo obediente, temente, buscando a Deus o tempo todo, ele foi maltratado. Nós temos também no Novo Testamento, me lembrei agora de Estevão. Estevão era um homem que ele contemplou a glória de Deus, por amar a Deus, por ser temente a Deus, por obedecer a Deus, por andar com Deus e pregar a verdade. Estevão foi apedrejado até a morte, mas até na hora da morte, a palavra do Senhor diz que ele contemplou o céu aberto e ele glorificou ao Senhor, e ele ainda pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam o matando. Sabe por que isso, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida está guardada em Deus, e aqui nesse mundo tudo vai passar, mas o que o Senhor está interessado é na nossa vida eterna. A nossa alma, ela não vai morrer. A nossa alma, ela tem um destino. E esse destino que seja morar com Deus na eternidade. E para isso acontecer, nós temos que fazer como o salmista: Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Amém? E nós temos, no caso, o exemplo claro de Jesus Cristo, que foi humilde. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, mas ele ressuscitou o 3º dia. Amém, amados? Então, o salmista aqui, ele estava falando com o Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados daqueles que têm nos ofendido. Perdoa, Senhor, o pecado daqueles que têm nos perseguido. E no versículo 8 fala assim, olha, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Nós precisamos de orar para que Deus venha salvar aqueles que ainda estão em pecado. Todas as veredas do Senhor, olha, todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. E para encerrar, olha, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Você crê que Deus está aí contemplando você agora? Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Jesus te ama. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a promessa de Deus para nós, para aquele que crê, é a vida eterna com o Senhor. Por isso
estamos aguardando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Volte-se para Deus de todo o seu coração. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entrega a sua vida a Ele, para que você possa ter o seu nome escrito na vida, no livro da vida. Arrepende de seus pecados. Conserta a sua vida com Deus, porque Deus, Ele vê a tua aflição e o teu clamor. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?